para a gente, apóstolo, é uma honra tê-lo aqui, é um prazer incrível, sabe? Foi Deus gerou esse momento e a gente está muito feliz em recebê-lo aqui. Eu queria que você aplaudisse bem forte a vida do apóstolo Luciano. Apóstolo, vem para cá. Aleluia. Eu queria que você levantasse suas mãos para cá, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos hoje de estar aqui celebrando o Teu nome. Muito obrigado pela vida do apóstolo Luciano. Que o Senhor use ele mais uma vez poderosamente, que tudo aquilo que o Senhor compartilhou ao seu filho, que ele consiga transmitir na plenitude, que nossos corações estejam como terra fértil para receber a Tua palavra. Agradecemos a Ti, Senhor, e celebramos o Teu nome por tudo, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Meu apóstolo, fica à vontade. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Muito bom estar aqui para compartilhar da palavra do Senhor, para podermos desfrutar desse tempo de comunhão. Comunhão tem a ver com algo muito especial. Comunhão não é apenas comer juntos, né? Comunhão é termos Cristo na mesa. Então, cremos que nós só podemos ter comunhão quando Cristo, né, o Cordeiro, ele está na mesa, e nós cremos que isso faz toda a diferença quando nós nos reunimos para celebrar, para poder declarar, né, que o Senhor, ele está entre nós, está trabalhando, né, no nosso coração, na nossa vida, e a gente fica feliz por termos esse privilégio, né? Congregar é ser privilegiado, né? Poder estar aqui e livre, né, de tudo aquilo que nos impedia no passado, isso sempre vai ser um privilégio. Então, nós não estamos aqui porque é apenas o congresso, mas nós estamos aqui porque Cristo nos reuniu, amém? Para que nós possamos ter comunhão. Ninguém, né, de uma forma natural, corresponde ao Espírito Santo. Né? Só corresponde ao Espírito Santo aqueles que foram chamados para Ele segundo o seu propósito. Então nós cremos que quando o Senhor nos reúne, né, coisas poderosas elas acontecem porque foi Ele que fez isso. Então nós não estamos aqui por causa do cartaz, por causa dos irmãos que prepararam isso, nós estamos aqui porque a trombeta do Senhor está tocando nesses dias e convocando o seu povo para ter comunhão com Ele. Amém? Então, é por isso que nós estamos aqui, e ser convocado por Deus é privilégio. E se foi Ele que nos convocou, é certo de que a sua palavra, ela vai afetar nossa vida, ela vai afetar nossa casa, ela vai afetar os nossos dias, amém? Porque não fomos nós, foi Ele. Né? Só Deus sabe né? Porque com certeza é um milagre. Para eu estar aqui é um milagre, porque, irmão, eu fui pastor de uma igreja mais de 20 anos, e aí Deus me deu outra, e eu não consegui deixar aquela que eu fui pastor. Então eu sou pastor de 2 igrejas, irmão. Então você imagina, e 70 km de diferença. Né? Então, isso já não estava bom o trabalho que eu tinha em uma, né? Deus decidiu me dar mais um trabalho, e a gente fica feliz por saber que, né, Ele tem nos confiado a sua obra, e a gente está aqui porque Deus preparou esse ambiente, preparou esse lugar, preparou esse tempo para nós podermos estar desfrutando, né, da presença dEle, e eu já me sinto, né, parte, né, da igreja dEle aqui, né, nessa região, aqui em Belford Roxo. Em nome de Jesus, obrigado, né, todos os irmãos, né, recepção, obrigado a todo mundo. Eu quero convidar você a abrir o livro de Atos. Livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 1, verso de número 4. E depois a gente vai ler o capítulo de número 2, para a gente criar um contexto. Diz assim: e comendo com eles, deu-lhes essa ordem:
não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Agora o capítulo número 2, versículo de número 1 em diante. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu uma multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos, se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que estão falando? Então, como ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medas, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfília, do Egito, das regiões de Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes. Como os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será isso que quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: eles estão bêbados. Então Pedro se levantou junto com os 11, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção naquilo que eu vou dizer. Esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado por tua palavra que continua sendo lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Obrigado porque a tua palavra continua sendo como uma espada aguda, Senhor, de 2 gumes que penetra até mesmo na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Obrigado porque a tua palavra continua como, Senhor, um martelo capaz de esmiuçar corações petrificados. Obrigado porque a tua palavra é como uma chama dentro de nós. Que à medida, Senhor, que falarmos e profetizarmos e anunciarmos e proclamarmos a tua palavra, a tua vida possa afetar a nossa. O teu espírito possa consumir o nosso. A tua graça possa vir sobre a nossa alma. E que possamos ser edificados como o corpo de Cristo aqui nesse espaço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que a gente observa, principalmente nesse texto de Atos 2, quando Jesus ele fala, dá algumas instruções, a gente percebe uma coisa, que aquela geração, ela pôde, em seu tempo, tanto ouvir as palavras de Deus que saíam dos lábios de Jesus, quanto também eles puderam desfrutar de dias de cumprimento. O que eu quero dizer com isso? Que, por vezes, nós pensamos com relação à Escritura para algo muito distante de nós. Principalmente quando nós falamos sobre últimos dias. É algo que quando você ouve, a princípio te remete a coisas futuras. Porém, no contexto que nós lemos,
E a gente leu o capítulo número 1, Jesus fazendo uma promessa para os discípulos, e no capítulo número 2, essa promessa se cumprindo. Dentro de poucos dias, a gente pode observar que Deus, ele deseja que homens e mulheres que nasceram do Espírito, que nasceram no reino de Deus, eles não sejam apenas aqueles que estão aguardando algo acontecer no futuro, mas eles precisam ser aqueles que vão se tornar homens e mulheres, que vão observar todas as palavras que saíram da boca de Deus e que vão trabalhar em sinergia para que essas palavras que saíram da boca de Deus sejam consumadas em seu tempo, sejam consumadas nos lugares aonde eles vivem, na sua própria história, amém? Porque podemos ser e mulheres que carregam, podemos ser homens e mulheres que vão dizer, hoje se cumpriu aquilo que foi dito pela palavra que saiu da boca de Deus. Nesse contexto, a gente vai perceber que Jesus, ele passa 3 anos com aqueles homens, com aqueles 12 discípulos, os instruindo, principalmente acerca das coisas que iriam acontecer e também decifrando para eles algumas palavras que haviam saído da boca dos profetas e que havia algum tipo de limitação para que eles pudessem entender que aquelas palavras estavam falando daqueles dias. Aquelas palavras estavam falando daquela geração. Aquelas palavras não eram para o futuro. Aquelas palavras tinham a ver com aquela geração, que ele disse, essa geração é má e perversa. Aquela geração em que tudo aquilo que os profetas haviam falado, Jesus, ele, por exemplo, ele chega na sinagoga, ele abre o livro do rolo do profeta Isaías, e ele vai dizer assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. E aí depois ele vai falar todo o versículo de Isaías, depois ele vai dizer assim, hoje se cumpriu aqui diante dos olhos de vocês o que foi dito pela boca dos profetas. E você pode se assustar, porque mesmo Jesus tendo declarado que aquelas palavras estavam sobre aquela geração estavam com os olhos ainda em coisas que deveriam acontecer no futuro e não naquelas que eles tinham que observar em seus dias. Porque é muito mais fácil nós olharmos e pensarmos nas coisas que estão dentro da palavra, que são complexas e que por vezes nós não entendemos e lançarmos isso, um dia Deus vai fazer isso. Mas sabe de uma coisa? Eu não quero que passe a minha geração, eu não quero que passe a sua geração, sem nós vermos um derramado Espírito, sem nós vermos as palavras de bênção, as palavras que são liberadas sobre nós, se cumprindo em nossos dias. Nós não podemos ser a geração que está apenas aguardando o futuro, mas nós temos que ser homens e mulheres que vão abrir portas para que o Senhor possa tocar, sim, as próximas gerações, mas nós não vamos abrir a mão dele fazer hoje, aqui e agora. Nós fomos evangelizados aqui no Brasil, no tempo em que a igreja mais cresceu, pelos evangelistas americanos, irmãos. E a palavra é, Jesus, ele veio para te salvar e ele vai vir para te buscar. E essa mensagem, ela não está errada, mas talvez ela esteja incompleta. Porque Jesus, ele vai, no último dia, no dia do Senhor, ele vai vir, né, como diz a Escritura, do Oriente ao Ocidente, vão ver a sua manifestação, ele descendo com sua miríade dos anjos, miríade de anjos, e você sabe o que vai acontecer. Agora, o Senhor, ele quer nos preparar para esses dias, por quê? Porque esses dias são os últimos dias. Porque Jesus inaugurou uma temporada chamada Os Últimos Dias, na qual nós vivemos dentro dela.
Jesus ele diz para os discípulos, olha, permaneçam, pois, na cidade, juntos, porque vai acontecer uma coisa, vocês vão ser revestidos do poder que vem do alto. Então, Jesus dá uma instrução, Jesus libera sobre eles uma palavra diretiva. Jesus não diz assim, olha, se vocês sentirem no coração, vocês permaneçam. Se vocês não sentirem, vocês podem ir embora. Não. Jesus deu uma palavra diretiva e instrutiva. Jesus estava dizendo assim, vocês têm que permanecer na cidade até que algo aconteça. E eles não sabiam o que ia acontecer ao certo. E a gente pensa o seguinte, que fé é a gente ter que entender para depois crer. Ou seja, eu preciso entender os pormenores daquilo que Deus falou comigo. Não tem quando alguém te entrega uma profecia e você vai lá na pessoa e diz assim, irmão, fala de novo aí o que você falou para mim. Você já fez isso? Fala de novo aí. Por quê? Porque a gente quer entender, tintim por tintim, para que a gente possa confiar e crer. Só que, sabe o que é fé, irmão? Fé não é você entender para crer. Fé é você abraçar aquilo que saiu da boca de Deus, sem você ter a mínima noção de como que vai ser, sobre o que Deus está falando. Você apenas precisa confiar. Fé é confiar. Eu confio naquilo que Ele disse, ainda que eu não entenda, eu vou abraçar. E aí, então, depois que abraçar e confiar, eu vou desfrutar e entender daquilo que Ele disse. Então, fé não é você entender para depois crer. Fé, eu creio que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sabe como é que se agrada a Deus? Não tem outra forma de agradar a Deus que não seja pela fé. Não tem. Você não agrada a Deus quando você ora. Você não agrada a Deus quando você levanta a mão e canta uma música. Você não agrada a Deus quando você vem no culto. Você não agrada a Deus quando você prega, quando você canta. Você agrada a Deus quando você confia. Deus se agrada daqueles que creem. E o que é crer? Confiar. Então, o que é um homem de muita fé e de pouca fé? É o que confia muito e o que confia pouco. Agora, quanto mais nós sabermos aquilo que Deus disse, mais a gente vai confiar naquilo que Deus disse. Então, a nossa fé cresce na medida em que nós procuramos e começamos a olhar para a Escritura e saber quais são as promessas dele sobre as nossas vidas. Por quê? Porque Deus sempre vai se relacionar com o homem a partir de uma palavra, de uma promessa. Quando Deus ele aparece a Abraão, irmão, ele aparece por meio de uma voz que Abraão ouviu. Perdão, acho que ficou até ruim isso. Deus não aparece a Abraão. Abraão ouve a voz de Deus. Então, o encontro que Abraão, o pai da fé, tem com Deus, não é um encontro com o Deus visível. É um encontro com o Deus invisível que se manifesta por meio da sua palavra. Então, esse Deus que não apareceu visivelmente a Abraão, disse a ele palavras. E Abraão creu nessas palavras e isso lhe foi imputado por justiça. Ou seja, ele foi justificado e se tornou o pai da fé, porque confiou em algo que ele não viu, mas ouviu e creu. Você entende? Deixa eu falar para você uma coisa. Nesses dias, Deus vai fazer poucas coisas que são aparentes. Por quê? Porque Ele quer esticar o nosso olhar espiritual para que nós possamos crer em coisas que a gente não consegue ver. E como que Ele faz isso? Por meio da sua palavra.
Porque dentro da palavra de Deus está contida a semente invisível que faz com que todas as coisas que não existem na sua vida passem a existir. Toda semente de Deus, ou a menor semente de Deus, ela é capaz de ordenar qualquer tipo de caos. Toda semente de Deus, ela é invisível. Quando Jesus ele fala sobre semente e fala até que a mostarda é o menor dos grãos e tal, ele não está falando de tamanho, ele está falando de invisibilidade. Então Deus vai está nos levando a um lugar no Espírito, aonde Ele quer nos treinar, não com esses olhos aqui, mas com esses olhos aqui. Porque isso nos habilita a agradar a Ele. Porque o que agrada a Ele? A fé. E se Ele tem cuidado de mim e de você, qual é o trabalho de Deus nesses dias? Habilitar a fé que está dentro de nós. Porque Ele disse, olha, quem não tem fé, peça a Deus. Porque essa fé que modela, irmãos, o mundo. A fé é tão poderosa que Jesus disse, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, o que vai acontecer? Os montes, o que ele está dizendo ali? A geografia de Israel, ela tem os montes ao seu redor, né? Como diz o Salmo, que os montes estão ao redor de Jerusalém, guardando Jerusalém. Então, o que é você arrancar os montes? É você poder olhar o futuro, irmão. É poder você olhar, né, atrás das dificuldades. É poder você, a fé, ela te dá do tamanho do grão de mostarda, uma visão a longo prazo. Não uma visão imediatista. Aqueles que têm fé, irmãos, eles não têm uma fé apenas para hoje, eles têm uma fé para a vida. A nossa fé não é para fazer coisas milagrosas acontecerem. A nossa fé é para fazer com que nós nos tornemos homens e mulheres de jornada. A única coisa que pode deixar legado na terra é Deus construindo e edificando uma fé em homens que vão deixar uma história de jornada. Assim foi com todos os homens de Hebreus 11. Então Jesus ele passa 3 anos com os seus discípulos, colocando dentro deles essa semente de fé, provocando a fé deles, porque eles estavam em uma geração que as pessoas viviam daquilo que é aparente. Ou seja, a fé era mostrada por um tipo de religião aparente. Você quer saber se eu oro? Vai lá no pináculo do templo, que vão ter pessoas lá que desarrumaram o cabelo, fizeram um cara de coitado e estão lá orando para quê? Para que as pessoas digam assim, uau, esse homem é um homem de oração, olha como é que ele está aí, todo desfigurado, cansado, porque está jejuando e orando. Essa era a religião daquela geração, uma religião aparente. E aí o que Jesus vem dizer? Vem fazer com eles, vem recuperar o sentido da religião. O sentido da fé. E o sentido da fé não tem a ver com nós confiarmos nas coisas que nós vemos, confiarmos apenas quando Deus faz algo que nós vamos enxergar, aquilo vai se materializar, não. Deus, nesses dias, e desde os dias dos discípulos, Ele está nutrindo dentro daqueles que andam com Ele, um tipo de palavra que vai gerar uma fé, que no dia do caos, Ele vai dizer, haja luz. Jesus permanece com esses irmãos quebrando paradigmas, quebrando coisas que foram implantadas neles acerca da lei de Moisés, acerca dos profetas. Jesus vem desconstruindo uma série de questões. Jesus não veio anular a lei.
Jesus só veio trazer uma nova interpretação sobre aquilo que eles estavam fazendo de errado com relação à lei. Porque a lei é santa, é boa, é eterna. Mas as interpretações que haviam da lei haviam distanciado o povo do centro da vontade de Deus, porque eles perderam a fé, a verdadeira fé. E fizeram com que a fé se tornasse apenas num conjunto de regras, de pode e não pode. E aí, Jesus faz aquela obra gloriosa, ressuscita, aparece no meio dos discípulos, come com eles e dá uma instrução: vocês precisam permanecer juntos. Até quando? Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Amém? Duas coisas que Jesus ensinou, não vou gastar muito tempo com isso, mas Jesus falou sobre permaneçam juntos, vida da igreja. Até que sejam revestidos de poder. Com qual finalidade? De ir a todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Missão da igreja. Essas duas coisas são os pilares da igreja apostólica. A vida da igreja. O que é a vida da igreja? A vida da igreja é quando nós estamos juntos por causa de Cristo. São as nossas reuniões. É a instrução que nós recebemos no discipulado. São os pequenos grupos. É às vezes que nós estamos juntos por causa de Cristo. Aonde estão 2 ou 3 ali, eu estou no meio deles, ou seja, comunhão. É quando nós ceiamos, é quando nós estamos no batismo. É quando existe algum encontro intencional no qual Cristo é o centro. Vida da igreja. E a vida da igreja é a vida de Deus, irmão. Deus decidiu compartilhar a vida dele, manifestando-se assim, a igreja que é a coluna e a baluarte da verdade. Então, enquanto nós estamos aqui, a vida de Deus está entrelaçada entre nós, está fluindo entre nós. Isso é algo maravilhoso que a gente não consegue nem explicar, mas é isso que ele faz. Essa é a vida da igreja. Agora, a vida da igreja precisa provocar algo. A vida da igreja precisa provocar a missão da igreja. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda a criação, batizando em nome do Pai, fazendo discípulos de todas as nações. Qual é a finalidade da missão da igreja? Discípulo de todas as nações. E aí, discípulo de todas as nações, gera o quê? A vida da igreja. Que precisa gerar o quê? A missão da igreja. Que gera o quê? Discípulos. Que gera o quê? Missão. Isso não termina nunca. Só no dia do Senhor. Amém? Você guardou? Guarda isso. Vida da igreja, missão da igreja. Jesus deu essa instrução para os discípulos. Agora, olha que desafio. Sabe onde eles estão? Numa cidade que foi tomada pelo Império Romano. Numa cidade que havia assassinado o líder deles há alguns dias. Quando Jesus dá essa instrução, tem aproximadamente 40 dias em que Jesus está pregando e ensinando os discípulos ressuscitado. Tem aproximadamente 40 dias. Agora você imagina o nível de hostilidade em Jerusalém. Porque, ora, se assassinaram o mestre, também vão assassinar os seus discípulos. E aí Jesus poderia dizer para eles, olha, vocês se escondam. Cada um vai, né? Chegou aquele momento, se esconda, vai cada um para um canto, porque agora o negócio vai ficar tenso. E aí Jesus não fez isso. Jesus disse assim, ó, permaneçam juntos. E aí eles começaram a orar, ficaram juntos durante 10 dias. Oraram 30 vezes, porque o judeu ora 3 vezes por dia. 30 vezes, o que aconteceu? De repente. Agora me diz, pergunta a pessoa que está do seu lado, foi de repente ou não? É claro que não. De repente é um recurso literário para eu e você ler hoje e falar de repente. Mas não foi de repente. Por que não foi de repente? Porque Jesus havia dito, permaneçam juntos, até
que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, se você ler a Bíblia, Deus não quer te surpreender. Deus quer ser fiel e cumprir aquilo que Ele disse. Mas Ele nos surpreende todos os dias. Mas não é essa a intenção de Deus. A intenção de Deus é cumprir tudo aquilo que Ele disse. Ter que ficar junto durante 10 dias. Em um cenário hostil. Cheirava a perseguição. Em qualquer momento, os soldados romanos da guarda pretoriana podiam pegar, pelo menos, Tiago, Pedro, João, que eram os principais, mais conhecidos, e levá-los à forca ou à cruz. Então, permanecer juntos, que tem a ver com a vida da igreja, sempre vai ser desafiador. Para permanecer juntos, não podemos ter medo de César. Nós não podemos ter medo dos sistemas. Nós não podemos ter medo de nada daquilo que pode nos tirar da presença de Deus. Porque o permanecer juntos vai gerar algo poderoso, irmão. Porque não existe eu sou a igreja. Existe nós somos a igreja. A igreja é um projeto corporativo. A igreja é o Cristo corporativo, irmão. Porque a vida de Deus, ela é como o Salmo que diz que o óleo vem pela cabeça e escorre sobre toda a orla do seu vestido. Deus não vai fazer nada sem você. Tudo aquilo que Deus quer fazer em Belfor Roxo, não é sozinho, é comigo, é com você, é conosco, é com a igreja, porque Ele continua fazendo todas as coisas por meio do Seu Filho, que é o cabeça do corpo que é a igreja. Fala para a pessoa do seu lado, olha como é que você é importante. Deus te desenhou para viver tudo aquilo que Ele planejou para você antes da fundação do mundo. Efésios 2:10. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Obras que Ele preparou para mim e para você antes da fundação do mundo. Eu acho interessante essa palavra poema, né? Que é feitura. É da onde surge a palavra que nós temos no nosso dicionário do português, poema. Poema, feitura, Efésios 2:10. Sabe o que Deus ele fala conosco? Que cada um de nós que estamos aqui fomos escritos como um poema de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer, vocês são cartas vivas, Evangelion. Ele está dizendo que o Evangelho não é um pedaço de papel. Ele está dizendo que o Evangelho são pessoas que foram ministradas pelo Espírito e escritas através do ministério de alguém. Nesse caso, Paulo. Cartas vivas. Uma palavra que se torna alguém. Esses somos nós. Palavras vivas, cartas vivas. Porque sabe de uma coisa, muita gente lê a Bíblia e nunca vai entender. Mas eu tenho certeza que muita gente vai te ler e vai entender. Vai entender a mensagem que você carrega. Vai entender a mensagem que... Você não precisa saber a Bíblia inteira.
Você precisa abraçar aquilo que faz sentido para você e viver isso até as últimas consequências. Não precisa saber a Bíblia inteira. Mas abraça aquilo que faz sentido para você, que você sabe que é a palavra da sua vida, e viva isso de uma forma inconsequente. Você lembra de João? João, ele leu tanto, né, Isaías, que tem uma hora que se confunde João e Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele leu tanto que ele se tornou aquela palavra. Estava misturado a palavra e João, assim como estava misturado, porque o outro João, o evangelista, vai dizer assim, e o verbo se fez carne e habitou. Ele está dizendo, a palavra se tornou alguém. A palavra não é uma coisa, a palavra se tornou alguém. O verbo, e ele tabernaculou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Existem muitas palavras que você ouve de domingo a domingo. Na internet, hoje, meu irmão, cachoeira de palavra. Tu liga lá no Instagram, se seu Instagram é crente, toda hora, por mensagem, até piada hoje é mensagem. Ou seja, sobre mim e sobre você existem milhares de versículos e palavras sobrevoando, taxiando sobre a gente. Se sobre uma pessoa tem milhares, imagina nós que estamos aqui. Quantas palavras foram liberadas sobre a nossa vida que não se cumpriram? Por quê? Porque Deus espera de mim e de você, não que a gente viva uma vida aguardando, mas que viva uma vida provocando. Sendo homens e mulheres intencionais. Jesus chega para Pedro, Pedro, vem! Pedro olha para a água e vai embora. Ele está aguardando de mim e de você o passo. Porque Deus quer trabalhar em sinergia. Tudo que ele tinha que fazer sozinho, ele já fez. Agora! Está comigo e com você. Então, como a gente é muito futurista, a gente fica sempre aguardando e Deus está lá, não, é você, é agora. A gente canta que seja hoje, que seja agora, vem. É agora mesmo. Porque assim como os discípulos, nós também fazemos parte da geração do cumprimento das palavras de Deus. Sabe o que é o Novo Testamento? É o cumprimento daquilo que Deus disse. O Novo Testamento é a escatologia realizada. É Deus na história, andando conosco, e Ele não saiu, sabe? Jesus morreu, mas continuou conosco. Fisicamente, durante 40 dias, abrindo o entendimento dos discípulos. Dando instrução. Depois ele vai completar a sua obra, ascendendo aos céus e sendo exaltado acima de tudo e de todos. Mas ele disse, eu não vos deixarei órfãos. Aí eles estão lá, juntos, permaneçam juntos, orando. Lutando contra os medos. O medo de uma retaliação romana, o medo de uma retaliação dos sumos sacerdotes, o medo de muitos fariseus. Jesus passa 90% do seu ministério confrontando a religião dos fariseus. Não faltava era inimigo. Mas algo poderoso estava sendo construído dentro deles. A fé. 10 dias depois, eles juntos. Aí o autor vai dizer que é de repente. Mas não é de repente. Por quê? Porque eles estão orando sobre aquilo que Deus disse. Quantos de nós oramos sobre aquilo que Deus disse?
Aí nós oramos sobre aquilo que a gente quer de novo, porque a gente já esqueceu aquilo que Deus disse. Aí deixa eu te falar, Deus não vai nos levar para a próxima etapa. Ele não vai nos levar para o próximo nível, enquanto nós não cumprirmos aquilo que Ele liberou sobre nós. Por isso que existe pouco avanço na igreja, e eu falo de modo geral. Nós temos muitas coisas, temos número, nós temos grandes prédios, grandes denominações, muita gente aí, apesar que cresceu muito pouco. Nos últimos 10 anos a igreja foi muita migração, sai de um lugar, vai para outro, pouca conversão. Avançamos muito diante dos olhos humanos, mas diante dos olhos de Deus nós estamos atrasados. Não passamos para o próximo nível. Por quê? Porque ainda existem palavras que estão sobre nós. Eu lembro lá da PIB de Trindade, que não passe de nós o seu espírito, que não seja preciso que se levante uma geração que vá avante. Nova Vida de Alcântara, pastor Micael aqui lá de São Gonçalo do Mevan, está comigo aqui hoje. Eu estou lá ainda. Eu estou nessa canção. Porque parece que a gente andou, mas não andamos. Porque Deus está lá, vocês estão indo, mas estão indo por vocês mesmos. Volta para cá. Volta para a palavra. Volta para a fé. Volta para a confiança. Para de crer na força do seu braço e começa a confiar. Resgata todas as palavras que foram liberadas sobre vocês e começam a andar sobre elas para que vocês possam viver dias de cumprimento. Eu creio que o Senhor me trouxe aqui hoje para dizer, hoje é o último dia. Mas não é o último dia porque vai terminar. Vai ser o último dia porque você vai ver cumprido nesses últimos dias. Porque o último dia é uma estação. Não tem a ver com relógio, irmãos. O último dia tem a ver com bússola. 2 anos atrás, Deus me deu essa palavra. Que a gente não podia andar mais pelo tempo, pelo cronos, pelo relógio, mas pela bússola. Então, os últimos dias não tem a ver com o tempo cronológico. Os últimos dias têm a ver com a bússola para sabermos a direção. Tem um amigo meu que fala o seguinte, que o futuro de Deus não está no tempo cronológico, está no alto. O meu futuro e o seu está no alto. Está em Cristo. Nós estamos em Cristo. Então o nosso futuro, como que vai ser o meu futuro? O meu futuro está guardado em Cristo, porque em Cristo eu estou assentado nas regiões celestiais. Eu já fui abençoado, eu estou guardado. Em Cristo eu tenho vida, e vida em abundância. Isso não está no futuro, isso está no alto. Os discípulos, eles perseveraram, irmãos, ainda que não entendiam aquilo que Jesus havia dito. Eles não entenderam. Do alto vai descer poderes. O que é isso? Mas vão confiar. A gente não sabe, mas vão confiar. Porque essa palavra, o que é isso? É maná. Sabia disso? O maná no deserto era o que é isso? Todo dia caía maná. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí Jesus disse, João 6, disse que todo mundo morreu. Por quê? Porque comia um maná. Aí ele disse, mas não era o maná que caía do céu. Era eu que caía do céu. Era o pão vivo. Então eles estavam comendo pão, dizendo o que é isso, sem desfrutar da verdadeira realidade que era o pão. Então às vezes nós fazemos isso. Nós desfrutamos das coisas de Deus apenas de uma forma superficial. Mas o que Deus tem para nós é uma vida eterna, ainda que estejamos assentados aqui hoje nessas cadeiras. Os discípulos receberam uma instrução, permaneçam juntos até que vocês recebam o poder. E aí, eles estavam reunidos e de repente a Escritura diz que eles ouviram um som. Eles ouviram um som, como de um vento impetuoso. Irmão, ventou? Não ventou.
Não foi isso que aconteceu. Não foi um vento. Eles ouviram. Por quê? Porque Deus estava preparando os ouvidos deles. E eles enxergaram algo, porque vai dizer assim, e todos, né? Todos foram cheios. Todos foram cheios? Não. Quem eram todos? Os que receberam a palavra. Todos não são todos, todos são os comprometidos. Todos, para Deus não precisa de todo mundo. Deus precisa de todos comprometidos. Não pense que para Deus mudar uma nação, Ele precisa de todos os evangélicos. Não, Ele precisa de todos. Os comprometidos. Os que receberam uma palavra, que estão perseguindo essa palavra. E não tem problema, nós não queremos protagonismo, nós queremos apenas que Deus faça a sua vontade, que cumpra o propósito eterno dele nos nossos dias. Quem vai aparecer na foto não importa. O que importa é que ele seja exaltado, cumprindo o seu plano. Eles ouviram. Eles viram. E aí a Escritura vai dizer que eles viram línguas repartidas como que de fogo. E língua não é língua, irmão. Que língua é repartida, tipo língua de cobra, né? Não foi isso que eles viram. Eles viram, me parece que uma interpretação mais consciente é que eles viram idiomas pegando fogo. É como se você olhasse para a cabeça aqui de alguém e você visse assim, né? Imagina, você é brasileiro e você está na América, mas você, lá na América, como brasileiro, você vai ver aquela pessoa ali com um idioma de português na cabeça dela pegando fogo. Mais ou menos isso que eles viram. Porque haviam muitas pessoas por causa de uma festa que estava acontecendo em Jerusalém. E eles começaram a ver sobre a cabeça dos romanos, dos judeus romanos, línguas judias. Outros viam que eram árabes, né? Outros que eram judeus árabes, eles viam o árabe pegando fogo. O que eles fizeram? Aí a grande lição. Eles começaram a falar daquilo que eles estavam vendo. Eles começaram a falar em línguas. O que é isso? Eles começaram a corresponder àquilo que Deus estava propondo. E aí a Escritura diz que naquele momento as pessoas que eram que tinham outras línguas, idiomas, olharam e disseram: uau, esses homens não são estrangeiros? Como é que a gente está ouvindo eles falando na nossa própria língua materna? Sabe o que Deus faz nos últimos dias? Deus ativa a nossa capacidade de compreender um ao outro. O Pentecoste não tem a ver com manifestação, irmão, apenas. Mas o Pentecoste tem a ver com algo que eles precisavam para quê? Para se tornar a vida da igreja e cumprir a missão da igreja. Deus estava formando um corpo. Deus ativou a capacidade deles olharem um para o outro, mesmo falando coisas distintas, e verem que o outro tem a capacidade de falar das grandezas de Deus. Mesmo com todas as suas debilidades. O apóstolo Paulo ele vai ensinar, olha, a ninguém mais conheçais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se antes vocês conheceram Jesus segundo a carne, agora vocês não devem conhecer assim. Por quê? Porque nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, tem uma outra maneira de se conhecer. Existe uma outra maneira que não é mais por aquilo que os olhos veem. Porque quando você conhece alguém a partir daquilo que você está vendo, você pode julgar. Sim ou não? Essa é a tendência natural. Agora, quando você olha pelo Espírito, aquela pessoa tem capacidade de poder falar das grandezas de Deus, porque isso está dentro dela.
E aí, naquele meio, que eu disse, todos que não eram todos, mas eram aqueles que estavam comprometidos com a palavra que havia saído da boca de Jesus e permaneceram juntos, mesmo diante dos desafios, e aí vem o de repente, que não é de repente, que é apenas o cumprimento daquilo que Jesus disse. Vai vir algo aí poderoso sobre vocês. O Espírito Santo ativa a capacidade deles se compreenderem, porque Deus estava formando o seu corpo na terra. Corpo de Cristo. E aí, vem aqueles que não faziam parte. Sempre quando Deus faz algo, irmãos, todos podem observar, mas nem todos podem desfrutar. Infelizmente, tudo que Deus faz não é para todos. E eles, por falta de entendimento, eles estão bêbados. Enquanto outros diziam, nós estamos admirados, porque eles estão falando da grandeza de Deus na nossa própria língua. Outros estão dizendo, eles estão bêbados. Ou seja, mesmo quando Deus opera de uma forma visível, sobrenatural, vão existir críticos. Não tem jeito. Só que Pedro, aquele que havia negado o Messias 3 vezes, que havia afundado no mar, que teve experiências incríveis e experiências decepcionantes. Naquele momento, Pedro, ele recebe uma unção que abre os seus olhos espirituais e ele olha para a Escritura do Antigo Testamento para procurar na Escritura aquilo que fazia sentido naquele tempo. E ele diz, ei, varões galileus, eles não estão embriagados. E aí ele vai dentro do livro do profeta Joel e disse, mas isso foi o que o profeta disse sobre os nossos dias, que nos últimos dias o Senhor derramaria sobre o seu espírito, sobre toda a carne. Repita-se comigo, nós estamos nos últimos dias. Ou seja, a palavra de Joel ainda está vigente. Ele ainda está derramando o seu espírito, primeiro, para nós nos tornarmos o seu corpo. Segundo, para que nós possamos ter uma unidade sobrenatural. Terceiro, para que nós possamos ir por toda a terra, fazer discípulos de todas as nações. Pular é bom? É maravilhoso. Falar em línguas? Maravilhoso. Agora, mais maravilhoso, se é que existe essa palavra, mais maravilhoso, mas existe algo muito mais poderoso do que tudo isso. É nós vermos o plano de Deus sendo cumprido na nossa geração, nos nossos dias. Aí quando isso acontece, os dias não se tornam dias de Jesus. Quando Deus vem com parte do seu propósito eterno, cumprido numa geração, aqueles dias se tornam dias de Noé, dias de Abraão, dias de Micael, dias de William. Porque Deus também não quer ser protagonista, mas Ele quer mostrar principados e potestades a sua multiforme sabedoria. A igreja. Muitas faces, é um mosaico sendo construído e refletindo a glória de Deus. Eu abençoo, eu oro para que os nossos dias eles sejam dias de Luciano. Sejam dias dos meus filhos, Daniel e Theo e Ana. Sejam dias da Esther, missionária, filha do pastor Micael. A gente não pode abrir mão disso. Porque a responsabilidade está conosco. Porque Ele já fez tudo, a cruz, a ressurreição, a ascensão, a exaltação. Ele reina.
E o reino dele não é político, irmão, o reino dele é sacerdotal. É um trono dentro de um templo. É um sacerdote que governa. O sumo sacerdote da nossa confissão continua sendo nosso mediador. Ou seja, ninguém vai ao Pai a não ser por ele. E ele está nos chamando para dias de responsabilidade. Eu não posso deixar. E sabe qual é a maior incumbência da nossa geração, irmão? É deixar uma medida de Cristo mais nítida para a geração que nós estamos vivendo. Que Cristo, na próxima estação, ele seja visto de uma forma mais clara. Por quê? Porque Cristo foi revelado a nós e nós podemos compartilhar do Cristo de uma forma mais nítida. Quando eu me converti, eu não enxergava Cristo da maneira como eu enxergo hoje. Por quê? Porque algo ainda estava oculto. Talvez quando você se converteu, você não sabia, né, muitas coisas na Escritura como você sabe hoje. Nós vivemos em dias de muita informação. Pouca revelação, mas muita informação. Qual é a nossa função? É revelar Cristo de uma forma mais clara e deixar isso para a próxima geração. Porque os nossos filhos, os nossos netos, eles vão desfrutar daquilo que nós estamos construindo hoje. Você não está fazendo igreja para você. A mulher, a gente vai terminar agora, a mulher que quebrou um perfume sobre Jesus. Ela quebra aquele perfume, os discípulos ficam sem entender, Judas fica ofendido porque pensa, pô, se pega esse perfume e vende, era grana para a gente. Jesus fala, não, você não fala isso porque você não é generoso, você fala isso porque você está de olho na grana. Mas essa mulher, ela fez algo muito profético. Porque essa mulher estava me preparando, ela foi a única que entendeu que eu ia morrer e que eu precisava ser embalsamado para que meu corpo pudesse durar os 3 dias. Aí ele disse assim, pessoas que acessam essa realidade, elas vão ser lembradas no futuro. Aí ele disse, aonde esse evangelho for pregado, vão se lembrar dela. Ela não esperou. Ela fez o que precisava ser feito. E o profético aqui não é uma coisa esquisita. É porque ela sabia o que ia acontecer. E ela derrama aquele azeite, porque ela sabia que tinha que preparar aquele... Ela não ficou esperando, vou esperar um homem chegar aqui. Não! Ela assumiu um compromisso. Aí Jesus disse, opa, aonde esse evangelho for pregado. Meu amigo, quando você entra nesse lugar, você abre uma porta para o futuro, aonde Deus vai tocar o seu filho, o seu neto, o seu tataraneto. Porque o Deus que visita a iniquidade até a 4ª geração, imagina quantas gerações ele visita do justo na sua justiça. Nós não estamos construindo a igreja para esses dias. Nós estamos construindo a igreja para os últimos dias. Mas os últimos dias são uma estação onde você vai desfrutar daquilo que Jesus disse. O Espírito vai ser derramado sobre toda a carne. Os vossos filhos profetizarão. Os vossos velhos sonharão. Os vossos jovens terão visões. Ou seja, a função do Espírito Santo é conectar todos aqueles que chegaram antes da gente, que vão chegar depois da gente, em uma só casa, em uma só causa, irmãos. Não existe Espírito Santo velho, nem Espírito Santo novo. Existe Espírito Santo, o mesmo Espírito que habita em mim, habita nos mais velhos, nos mais antigos e habita nas criancinhas. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, eu quero orar.
Pai, obrigado, Senhor, porque a instrução que o Senhor liberou sobre os discípulos, ela continua a mesma. Permaneçam juntos, até que do alto vocês sejam revestidos. Porque o Senhor ascendeu aos céus, mas a sua promessa era: eu não vos deixarei órfãos, derramarei o Espírito Consolador. Nós clamamos, Senhor, porque nós estamos ainda dentro dessa mesma estação, os últimos dias. E que o Teu Espírito venha sobre nós, para que esses dias não sejam apenas dias de Pedro, ou dias de Paulo, ou de João, ou de Mateus, ou de Marcos, mas que sejam dias do João, da Maria, da Elizabeth, do Mário, do Márcio, da Luciana, do Luciano, da Juliana. Espírito Santo trabalha no nosso coração e na nossa mente, para que a gente possa recobrar a memória das palavras que o Senhor liberou desde o primeiro dia que nós nos convertemos. E que nos ajude, Senhor, a combater o bom combate, assim como o Senhor disse a Timóteo, segundo as palavras que haviam sido liberadas sobre ele. Porque são as Tuas palavras que nos fazem permanecer. Não é a nossa resiliência, é a nossa fé. Não é a nossa postura visível. É o quanto o nosso espírito está conectado com a Tua palavra. Ah, meu Deus!